Olá, meus queridos, estamos aqui nessa sexta-feira maravilhosa, mais um vídeo extra e como sempre, vamos fazer uma retrospectiva dessa última semana e depois nós vamos comentar algumas coisas que tem alguns recadinhos do plano espiritual para vocês, tá? Então fica lá no fim, alguns recados importantes. É capaz do vídeo ser um pouco mais longo, porque essa semana teve notícia e nós temos que conversar sobre algumas coisas da espiritualidade. Vamos lá. Coisas que aconteceram nessa semana. Meus queridos, vocês ficaram sabendo? Terremoto de 4,7 na região norte do Brasil, bem ali na divisa entre Roraima e Amazonas, ali naquela região. Rapaz, e não é a primeira vez que acontece, hein? Já está acontecendo, já aconteceu ali há pouco tempo. Professor, o que será? Como é? O que pode ser? Um monte de coisas. E o mais interessante é que ali perto, naquela região, é uma região onde se mexe com retirada de petróleos, mas nada impede de ser alguma outra coisa também, né? Mas não é comum ter terremotos no Brasil e está começando a ter. Teve terremotos na região mais baixa, aqui para a região de Minas, algumas coisas ali, e é coisas que nunca teve e não tinha começando a ter aqui no Brasil. E fiquemos atentos aí. Na mesma dia, praticamente, quase no mesmo horário, mas foi no mesmo dia, terremoto de 6 graus na Índia. E olha que a Índia está passando por um perereco, nós vamos falar aqui sobre o que está acontecendo lá na Índia. Então teve esses dois eventos bem danadinhos que nós estamos aí acompanhando. Vamos lá. China diz que vai neutralizar emissão de carbono até 2060. Depois daquele negócio do clima, veio lá, olha rapaz, chega um dos maiores poluidores do planeta, porque lá eles geram muita energia com carvão, e o carvão é altamente poluente. Tanto é que tem dias, momentos lá na China, em lugares, algumas cidades onde tem as usinas de carvão, o ar fica totalmente assim poluído de um jeito que parece até uma neblina que ninguém enxerga ninguém do outro lado lá, para vocês verem o nível de poluição que tem. E eles falam, não, nós vamos ajudar a controlar o problema de emissão de carbono, né? Mas olha, lá em 2060, gente, 2020 para 2060, nós estamos falando de 40 anos. Até lá, meu filho, até lá já surgiu um monte de tecnologia como solar, eólica ou outras energias totalmente renováveis no planeta. É óbvio que vai diminuir a emissão deles até lá. Então, é tipo assim, algo surreal, ou seja, é para, como que chama? Que a gente fala um dito popular, para engrever. Vamos lá. Ainda continuando notícias lá do país, porque saiu muita notícia de lá, depois que começou a ter emissoras de televisão, coisas lá, que colocou bases lá, começamos a ter mais notícias daquela região. E saiu uma notícia falando que o fundo chinês, esse aqui saiu aqui, né? Mas fundo chinês fez aporte em empresa de mineração do Brasil de 1,1 bilhão. Vejam bem, não é a primeira vez, hein? A segunda vez que está tendo um aporte numa empresa, é a do antigo, do Eike Batista lá, uma empresa de mineração, MMX. Estão aportando 1,1 bilhão, ou seja, os caras compraram a empresa de mineração. Então eles estão minerando o minério daqui, ou seja, eles mineram, parte do lucro da venda dos minérios pego aqui do Brasil vai para eles mesmos e eles ainda vendem para eles mesmos. É mais ou menos isso. Pois é o que está acontecendo. Empresas abertas, o investidor vai e compra. Eu sou investidor da onde? Eu sou de tal país eu compro a mineradora e parte do lucro vem para mim, etc. É mais ou menos isso. Pois é. Vamos lá. Mas eu não estou falando isso para incitar nada não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vamos com calma, vamos segurar. Só quero que vocês liguem pontozinhos. Conta corrente da China tem superávit de 88,5 bilhões no primeiro trimestre deste ano.
Professor, isso significa o quê? Que a China está crescendo, ela está explorando, ela colocou programas e metas de como ela vai crescer no planeta. Primeiro ela cresceu na própria casa, depois ela criou metas de como ela vai crescer no planeta. Já está se enraizando em um monte de lugares. E está crescendo numa velocidade jamais vista. E não porque ela está produzindo só lá, mas porque ela aprendeu como ela se torna um investidor fora de lá. Como que funciona o mercado fora de um lugar. Como funciona essa parte daí? Pois é, e aí? Quem que vai segurar? Meus queridos, vai passar gente grande por aí. E é esse que é o detalhe que eu quero que vocês pegam. Porque eu venho batendo na mesma tecla falando... Quando tirarem os americanos do primeiro lugar, eles, pela cultura de não admitir isso, vão querer fazer alguma coisa. Escutem o que eu estou falando. Pega essa pecinha que eu estou repetindo e falando desde lá de trás e coloque no quebra-cabeça. Vamos lá. Corretoras na Turquia sumindo com criptomoedas e fechando as portas. Vocês lembram do perigo? Aqui no Brasil aconteceu alguns fatos, aconteceram na Turquia agora, que o governo turco também está proibindo, porque teve corretoras que simplesmente falaram assim, sumiu, simplesmente sumiram, deixaram de existir, não, estamos saindo agora do país, sumiu. E aí, porque não tem regulação, não é num lugar físico, porque a criptomoeda, você fala assim, de que país que é a criptomoeda? Em nenhum lugar, ela é da nuvem. Então quem que controla? Qual que é a legislação? Vou mandar, como é que eu vou pegar o dinheiro de volta? Não tem como. Esses são os detalhes dessa moeda digital. Fiquem atentos. Nessara Gessara pode estar fazendo link com isso daí. E isso pode ser um dos fenômenos do Nessara Gessara. Pode ser. Vamos lá. China pode dominar tecnologia mundial, diz chefe da espionagem do Reino Unido. China pode dominar tecnologia mundial e vai. Eles vão criar tecnologias novas com preços acessíveis e bons e melhores do que o resto do planeta. E o resto do planeta fala, vou pagar mais caro para quê? Não, eu só quero ter acesso à internet, só quero ter acesso a não sei o quê. Pois é, eles já estão preocupadíssimos com o tal do 5G. Você acha que país pequenininho, país pobrezinho vai querer pagar fortuna para ter uma tecnologia? Tem que ser porque você não pode me espionar. Esses países falam, eu não tenho nada para esconder de ninguém, eu só quero a tecnologia, eu só quero a internet ultra rápida, e nisso pulveriza o planeta. Pois é o que ele quis falar aqui. Outra coisa da China, olha só o dragão vermelho, hein? China lança o primeiro módulo da sua estação espacial. Eles vão construir uma estação espacial deles para não depender de mais nenhum outro país. E eles oferecerem o que os outros países oferecem para outras pessoas. Você quer fazer uma pesquisa no vácuo, lá no espaço? Vem agora com nós, precinho bom, coisa boa, vamos lá, nós somos concorrente do outro lado, da águia. Aqui é dragão concorrendo com águia. O pessoal brinca muito com o touro e do urso, então é águia com dragãozinho vermelho. E olha só, e não para aí não, hein? China planeja missão espacial além do sistema solar. Eles não estão querendo só ficar aqui, eles querem além. Não é mandar um satélitezinho para outro sistema solar. É missão espacial para outros planetas. Meu filho, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu estava escrevendo essa pauta, você sabe o que me veio de imagem espiritual? A nova Torre de Babel. Pois é. Na época que foi construída a Torre de Babel, foi destruída a Torre de Babel não porque o povo era mal, promíscuo. É porque o desenvolvimento ia ser muito rápido e Deus não podia permitir aquilo. E aí aconteceu a história da Torre de Babel. E parece que nós estamos chegando próximo a versão 2.0 Torre de Babel. Presta atenção no que eu falei agora, hein? Junte essa pecinha no quebra-cabeça.
Elon Musk sobre as missões de Marte. Abre aspas. Você pode não voltar vivo. Fecha aspas. Então Elon Musk falou que ele está criando as missões para Marte, mas ele sabe que muitos podem não voltar. Agora a pergunta que eu te faço, será que ele vai querer ir numa missão dessa? Duvido eu dó. Mas que tá querendo fazer, tá, e tá vendendo, vai vendendo esse peixe, está sim. Satélites da China e Estados Unidos se despedaçam. Dizem que um atacou o outro e tudo mais. Mas se despedaçam. Vocês lembram de um vídeo antigo que eu fiz? Falei, olha, eu vi um negocinho, parecia uma pedrinha batendo lá e espedaçando. E a notícia está assim, espedaça. Não é fez o furinho, espedaçou. Satélites da China e dos Estados Unidos. Você lembra que eu falei isso lá atrás? Que eu tinha visto essa cena? Aconteceu. Mais um no caderninho dos acertos do professor Ricardo, hein? Olha que eu tô pra ver médium que falou que eu falei, hein? De coisas fora assim, de coisas, de fenômenos. Eu tô pra achar hein? Que acerta assim. Tem, mas eu falo assim no modo geral. Vamos lá. Agora vamos mais para o conflitinho que o pessoal está fazendo aqui. China e Japão em crise diplomática por causa da usina Fukushima. A China não está gostando desse negócio não. E aí não para por aí não. China adota novas regras contra as forças hostis, entre aspas, e espiões estrangeiros, entre aspas. China adota novas regras contra as forças hostis e espiões estrangeiros. Ou seja, nós temos agora umas regras e pautas. Fez isso, retaliação é tal. Fez aquilo, retaliação é tal. Prestem atenção. Marinha dos Estados Unidos faz disparos bélicos de alerta contra embarcações iranianas. Ué, mas o Irã estava sendo protegido pelos Estados Unidos na época do Trump, agora também pela época do... O que será? O que está acontecendo? Mas o Irã está recebendo ajuda agora, é da China. A China que está comprando todo o petróleo deles, fazendo todo negócio com eles. Agora virou inimigo. Junta a pecinha. Foguetes disparados contra sul de Israel, vindos de Gaza. Sortaram o míssil lá em Israel. Junta a pecinha. Reino Unido. Vocês lembram do Reino Unido que eu falei ali em cima? Pois é, agora de novo eles aqui. Reino Unido enviará força naval para o mar da China Meridional. O que o Reino Unido, pitiquinho daquele lá, vai mandar frotas navais? Frotas, não é de pegar peixe não, é bélico, pro mar da China. Estão juntando quebra-cabeça? Pois é. Os americanos nunca deixam chegar perto da terra deles os problemas, sempre mandam para a terra dos outros e criam problema em cima da casa dos outros. Depois disso, Biden vai ao Congresso, aconteceu agora, coisa de ontem, né? Ontem para nós e antes de ontem para eles, mas ontem. Biden vai ao Congresso e pede uma benção para aprovar a liberação do dinheiro e coloca também, fala também, alerta sobre a ameaça da China. Vejam bem, o presidente da República, quando vai no Congresso nos Estados Unidos, você sabe para que é? É para pedir coisas quando tem problema bélico gravíssimo, como do G1, né? Da primeira G mundial, da segunda G mundial. Presidentes da República nos Estados Unidos não costumam ir no Congresso, não. E ele foi. E para pedir o quê? Dinheiro. O Estado americano está crescendo, e mesmo assim ele ainda quer dinheiro. Por quê? Ele quer crescer mais do que o dragão vermelho, que é a China, para não dar aquele problema de se transformar no segundo lugar. Só que se fizer isso, vai quebrar os americanos daqui 6 meses. E aí, a hora que quebrar de vez, você acha que os americanos vão querer ficar ajoelhado e falar amém para chinês? Não, não vão. O ego não deixa de jeito nenhum. Tá perto.
Quer ver uma coisa bizarra que aconteceu essa semana? Vamos lá. ONU, Nações Unidas, escolhe Irã para ser membro de Comissão de Direito das Mulheres. Rapaz, quando eu li essa nota, eu falei, eu vou rir para não chorar. Nesse caso não tem nem como rir para não chorar, você tem que chorar. Porque uma coisa disso aqui, gente, isso aqui chega a ser um absurdo. A única coisa que eu posso imaginar é colocar o Irã lá para ver se eles aprendem como que é o direito das mulheres no planeta, para ver se eles implantam no país deles, para poder cobrar eles para melhorar o país deles, porque não tem outra explicação. Eu não consigo enxergar outra coisa. Só rezando mesmo. Vamos lá, gente. Dentro das coisas ainda, a Índia ainda tá, e não cheguei ainda no espiritual, hein? Vamos lá, que vai ter um recadinho depois. Índia com recordes de casos e mortes e faltando oxigênio contra o corona lá. Ou seja, o cenário do Brasil espelhando ali. Tá acontecendo a mesma coisa lá. Só que lá tem um pouco mais gravante, é muito mais gente concentrada no mesmo lugar. Eu acho que lá é um pouquinho mais delicado. Variante do corona indiano é detectado em 17 países, diz a OMS. Então, a Agência da Saúde das Nações Unidas falou que já foi detectado em 17 países a versão do corona indiano. Vocês têm noção? Começou agora, já tem 17 países infectados. Pois é. Isso está representando o quê? Um desencarne em massa na Índia. Governo liberou até enterrar parentes e pessoas nas próprias casas. Porque lá mistura um monte de cultura. Tem cultura que joga no rio, tem cultura que queima, tem cultura que enterra. Lá é uma mistureba de vários tipos de cultura religiosa, de crenças. E para aqueles que acreditam que devem enterrar, eles estão falando, nós não temos condição de enterrar. Então vocês podem enterrar na sua casa mesmo, fazer o que vocês quiserem. Tá assim a pegada lá, de tão grave que tá a coisa. Vamos lá. Butantan detecta 3 novas variantes de corona circulando em São Paulo. Vocês acham que a novela acabou? Não, filho, isso daqui vai longe. Eu cantei a bola lá atrás. 2023, e o povo não acreditou e não quis acreditar. Mas a gente fala que não ia ser uma coisa assim rápida e momentânea, que ia ser uma coisa longa, ninguém acreditou. Mas, mais uma vez, nós acertamos. Os médiuns acertamos. É, meu filho. E em cima disso, quando eu diminuí um pouquinho aqui, por incrível que pareça, como se não te existisse antes e começou a existir do nada, o jornal começa a noticiar números altos de casos de dengue. Eu falei, pô, esses caras estão de brincadeira com a nossa cara, né? Então sai uma coisa entra a outra, não é que sai uma coisa entra a outra, sempre teve. Só que a mídia parece que ela gosta de ficar fomentando essas coisas, fomentando essas coisas, fomentando essas coisas. E eu não passo essas notícias para vocês criarem, não. Isso daí é para vocês pegarem coisas, porque eu acredito que vocês sejam adultos aí. Certo? Então vocês têm que ver a situação, ver as questões, parar, centrar de forma racional e com lógica, ver. Tem um negócio ali, o que eu vou fazer? Evita isso e isso. Tem outro ali, o que eu vou fazer? Evita isso e isso. Eu falo porque eu trato com adultos, não de criancinhas. Aquelas, e agora o que eu vou fazer? Se você for assim, filho, olha, corrige essa postura, hein? Que nós não podemos mais brincar com essas coisinhas, hein? Vamos lá. Última notícia para a gente entrar nas conversas. Cientistas detectam mudança do eixo na Terra, mas alegam ser devido à poluição.
Eles estão falando que é problema climático que alterou o eixo da Terra. Nós estamos cantando a bola do negócio do eixo faz anos. A espiritualidade está à frente há anos. Os cientistas estão começando... Sabe o que está acontecendo? Como nós soltamos a questão, eles não estão tendo como esconder, eles estão pegando uma desculpa e falando que é negócio... gente, falar que é negócio do clima, muito pelo contrário. É a mudança do eixo que está afetando o clima. E não o clima que está afetando a mudança do eixo. Porque eles não querem acreditar no Nibiru até eles verem o Nibiru. Tem que ver o Nibiru, eles têm que ver a transição. Não, eles não admitem isso. Então a gente vai com a nossa crença e eles vão com a crença deles. Porque é uma crença que eles criaram. Não é porque eles falaram, o cientista falou que tem mais valia do que a nossa. Não, muito pelo contrário. Nós temos muito mais valia, sabe por quê? Porque nós estamos acertando as coisas antes de acontecer e anos antes de acontecer. A gente está alertando o povo anos antes de acontecer. Então, eles nos devem um devido respeito. Somos cientistas espirituais. E os cientistas têm que começar a levar a sério a existência espiritual e as coisas que a gente faz. Porque não é por acaso que a gente fala das coisas que vai acontecer e acontece. Eles têm que entender e aceitar que o espiritual existe e começar a cruzar informações como nós universalistas fazemos. Assim espero eu que aconteça. Vamos lá. Agora vamos lá. Eu até escrevi todas essas pautas aqui para não esquecer. Gente, eu vi um exército de espíritos com características de abertura de caminhos. Para quem é da Umbanda, eles seriam com a característica muito dos tranca-ruas. Eles pareciam, ao vestimento deles, para vocês entenderem, para quem não é de Umbanda, eles têm um vestimento que é como se fosse roupa toda preta, uma capa, coloca uma capa preta, se posicionam tudo ali com aquela capa, como guerreiros ou ninjas. Você que pensa, imagina um ninja e tudo enfileiradinho assim, parecendo um exércitozinho. Eu não sei o que é, mas é tudo característica de abertura de caminhos. Agora, quais são os caminhos que estão trancados que precisam ser abertos? Eu ainda não sei, mas eu vou ficar de olho porque essa é uma peça crucial para a gente enxergar o que vai se abrir de caminho por aí. Porque são de aberturas de caminhos, hein? Algum caminho que tinha sido fechado vai ser reaberto, hein? Gente, muitos ansiosos, estressados me procurando. Tem muita gente com ansiedade, problemas de ansiedades, estresse me procurando. Remédio para isso espiritual. Você vai procurar o médico padrão para problema normal. Agora eu vou falar espiritual. Você já procurou o médico, não resolveu, quer uma coisa terapêutica e espiritual. Então agora eu vou passar a terapia espiritual, que não tem nada a ver com o médico tradicional, certo? Problemas, procurem sempre o seu médico. Aqui nós vamos falar de espírito. Abrir janelas, deixar janelas abertas, deixar sol entrar dentro das casas. As pessoas estão trancando tudo, não deixa nem o sol entrar. Tem que deixar o sol entrar nas casas. Tem que caminhar. Você precisa fazer caminhada, sair, esparecer, ver coisas para fora. Você tem que fazer caminhada. Não pode ficar trancado dentro de casa um mês inteiro. Tem que caminhar. E um banho de energização pelo menos a cada 15 dias. Professor, que banho que você aconselha? O banho padrão que eu aconselho para todo mundo, que é o de camomila, que não interfere no espírito de frente, que a gente fala, tá? Agora, se você tiver uma receita da sua entidade ou de alguma entidade, você usa a receita da sua entidade, da entidade lá. Agora, se você não sabe, não tem pai de santo, não consegue enxergar espírito, não sabe qual que é o seu espírito de frente, camomila, tá ok? Então, se você está com ansiedade ou estressado, faz isso, tá? Espiritualmente, e procura seu médico para fazer as coisas da medicina padrão. Vamos lá. Muita gente também vem e tá achando, eu tô vendo os comentários, as pessoas achando ser grave o que estamos passando agora nos momentos atuais. Mas não é nem de perto o que aconteceu no passado próximo, gente.
Gripe espanhola levou 30% da população. A gripe espanhola, vamos lá, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Seria levar 60 milhões. Seria levar de cada 3 de uma casa, 1. É isso, 30% era isso. É 33, mas põe 30%, é isso. É isso. Aconteceu isso? Não aconteceu. Está acontecendo isso? Não. As pessoas acham que estão, mas não está. Aquela época foi muito pior. Muito pior. Além disso, teve quebra de bolsa. Pessoas, tem relato nos livros, pulavam de prédio, desesperada, não aguentava, porque perdeu tudo. Nós tivemos a primeira e a segunda grande conflito bélico mundial, para não poder falar o coisa. Não tinha internet, você não sabia, não tinha estrutura, você não tinha colchão maravilhoso, você não tinha televisão de LED, você não tinha internet de banda larga, você não tinha YouTube naquela época que aconteceu o primeiro G e segundo G mundial. Imagine o que pensava o povo naquela época. Achava que era o quê? É castigo de Deus. E pegava as crendices. O que o líder, o que o padre falou? É isso que está acontecendo. O que o fulano falou? Não sei o quê. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com as pessoas? Por que tanto desespero? Por que tanto alarde? Por que pegar um copo d'água e transformar num furacão? Para que isso? O tal da tempestade em copo d'água. Para que isso, gente? Para que a ansiedade? Para que o nervosismo? Por quê? Por quê? O que está acontecendo? Cadê a fé? Cadê? Sabe, eu não passo as coisas para vocês para deixar vocês pilhados. Para deixar vocês... agora vai. Gente, tô acabando de te dar dados que joga por terra tudo isso. É porque agora vai vir Jesus. O apocalipse mesmo já aconteceu lá atrás. Que foi a época da gripe espanhola, gripe do primeiro G, segundo G mundial, do conflito mundial, a quebra da bolsa lá atrás, em 1929. E por que você está achando que é agora? E se repetir de novo? Já aconteceu lá atrás, e se repetir de novo? Algo cíclico? É uma questão de se preparar. O problema é o seguinte, sabe o que está acontecendo? As pessoas, os seres humanos, não foram preparados para corrigir problemas. Eles não foram preparados para enfrentar problemas. Os seres humanos não foram preparados para enfrentar demônios, capeta, essas coisas. Não foi. Eles foram preparados para... fica escondido e pede ajuda para Deus. Fica escondido e pede ajuda para Deus. Aí chega agora, nessa nova fase do planeta, que você tem que desmamar, tirar as fraldas, sair e virar adulto. Você chega, agora, eu não sei como é que eu faço. Eu tenho medo dos espíritos. Eu tenho não sei o quê. Olha, tá acontecendo não sei o quê. Meu Deus, E aquela fé que você tinha? E aquela crença que você tinha que você vai para o céu quando desencarnar? E o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. Gente, para com isso. Para. Vê com naturalidade as coisas. Apareceu um vírus. E daí? Natural. Não apareceu lá atrás muito pior que levou 30% da população? Agora, olha que benção. Nós temos até tecnologia para fazer vacina. Antes não tinha. E agora tem. E as outras pestes bubônicas? Você já pensou se aparecesse aquilo lá, começasse a ficar tudo preto, o corpo da gente começar a cair tudo, apodrecer? E na época que tinha um monte de lepra que caía a orelha, caía todo mundo, caía tudo. E aí? E a época da tuberculose que morria um monte de gente por causa de tal coisa? Sabe? Pra que tanto desespero? Por que vocês criam tanto desespero? Por que a gente não consegue fazer igual nas épocas passadas? Agora eu perdi o emprego. Tudo bem, e daí? Você acha que seus pais não perderam emprego? Seu avô não tinha que correr atrás de emprego? Seu bisavô, seu tataravô? Vocês acham que era fácil? As pessoas saíam sem saber se ia trazer dinheiro no dia. Saía lá e falava assim, o que eu posso fazer hoje pro senhor aqui no porto? Posso cortar umas árvores para o senhor? Olha, posso empurrar o carro pro senhor? Posso carregar suas compras?
Não tinha vergonha de trabalhar. Agora não. Eu sou profissional só dessa área, não posso trocar dessa área de jeito nenhum. O ser humano está criando um arquétipo tão horroroso que quando vem os problemas, em vez de enfrentar o problema, enxergar o problema e ver, vamos lá, solução para isso, eu posso fazer isso. Plano A, plano B, plano C, plano D. Qual que é o plano que eu vou seguir para resolver esse problema? Problemas se resolvem, problemas não se põem embaixo do tapete. Acontecimentos sempre vão acontecer. Ai, mas estão falando de coisas bélicos, e isso é sinal do apocalipse, tudo bem. E na primeira G e na segunda G? Também não se falava, não? E aconteceu o quê? As pessoas não sabem nem o que significa apocalipse, meu Deus do céu. Sabe o que significa apocalipse? Retirar o véu da cegueira. Depois do primeiro e segundo G, não tirou esse véu da cegueira? Você não começou a ter internet, você não conseguiu ter mais informações para você entender mais o que está acontecendo no planeta? Você não conseguiu ver o que acontece na China, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Europa, só pela televisão e internet? Isso não é tirar a cegueira do ser humano? O que está acontecendo com os seres humanos, meu Deus do céu? Para que tanto alarde? Para que tanta coisa? Por que vocês estão transformando uma formiga num elefante? Eu passo as notícias para vocês ficarem espertos. Se precaver, o negócio aqui, eu estou com lá. Ver o movimento aqui, o movimento de lá. Não estou falando que não vai acontecer as coisas. Vai, e está acontecendo. Mas sem alarde. Para, chega desse negócio. Ai, professor, o que eu faço? Ai, tô com medo. Ai, para com isso. O que é isso? O que é isso? Que raio de fé que é essa? Meu filho, é espírito. Você sai do robô biológico do corpo humano, no desencarne, e volta a ser espírito. Qual que é o problema? Gente, é tão natural, é tão simples. Menos, A gente tem que derrubar esses tabus antigos, esses ensinamentos antigos, onde tudo... é o líder que tem que fazer, é o padre que tem que benzer para exorcizar. Não. É nós, cada um tem que fazer o seu. Você tem que saber defumar a casa, você tem que saber tomar banho de descarrego, você tem que aprender a fazer óleo ungido, você tem que aprender a fazer tudo. Gente precisa ter as ferramentas para começar a andar no planeta. Não pode ficar criando dependência. Vamos lá, gente, vamos lá. Tamo lá, é pouquinho. O que está acontecendo no planeta é pouco perto do que aconteceu lá atrás. E se os nossos avós, bisavós viveram aquilo, se bobear até nós mesmos. Nós éramos espíritos naquela época, se bobear. Encarnamos lá e reencarnamos agora. Se bobear até nós. Já passamos por isso, mas não estamos lembrando. Menos. Menos é mais e mais é menos. Já dizia ditos de sabedoria do Oriente. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe imensamente do fundo do coração. Jamais é verdade absoluta. Compartilhe um vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Deixe o joinha para que o YouTube possa encaminhar esse vídeo para mais pessoas pelo algoritmo deles. Vamos trabalhar para crescer. Estudar faz bem. Entrar em paranoia por causa de notícias, essas coisas, não faz nada bem. Deus abençoe. Namastê.